Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Sabe para quê, gente? Fazer uma prova do Sebrasp. Eu estou o dia todo aqui envolvida, inserida na missão Sebrasp. Já gravei várias aulas hoje com foco no Sebrasp, porque é sempre bom ter aulas novinhas para você que está estudando. Então, nós vamos fazer essa prova da Polícia Civil de Alagoas. É uma prova para o cargo de delegado. Essa prova tá linda. Ela tem algumas questões bem maldosas, então a gente tem que ler esse texto com muito cuidado para não deixar passar probleminhas que vão comprometer ali as nossas questões. Então, ó, prova da Polícia Civil de Alagoas aplicada em 2023. Bora lá para corrigir as questões, para revisar conteúdos que são importantes para a sua prova. Já combinamos que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir o nosso texto em parágrafos, porque é assim que a gente precisa ler. Então, nessa prova, nós temos dois textos. Aí eu faria assim, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quarto, quinto. Já observaria a dinâmica de fonte. Então, é um texto extraído da Unicef. Já observaria a dinâmica de períodos, porque nesse caso vai ficar mais fácil identificar um, dois. Parece que perde tempo, gente, mas você não perde, você ganha tempo e ganha qualidade na sua leitura. Então, dividiu aqui, aí fez a mesma coisa aqui, ó. Aí 2, 3, 4. Fez a mesma coisa. 2, 3. Beleza? E aqui 4. Dividir os seus períodos, isso vai ajudar você na leitura desse texto, ainda mais um texto que é complexo. Aí vai aqui para o outro, faz a mesma coisa, ó, um pequenininho aqui, ó, 2, aí aqui 3, e aí você vai para o outro, esse grandão 2, esse 3. Se a gente pulou algum, a gente vai vendo. Mas aqui a gente já fez uma estrutura do texto. Aí vamos lá para o nosso texto, tá? Eu tenho o seguinte: entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil, uma média de 7 mil por ano. Além disso, de 2017 a 2020, 180 mil sofreram violência sexual, uma média de 45 mil por ano. Ó, uma coisa que o Sebrasp já adora é perguntar se ele pode substituir, por exemplo, esse travessão aqui por parênteses, ou, por exemplo, poderia substituir por uma vírgula. Poderia, tá? Nas duas situações. Parênteses tinha que ser o par e vírgula ia ser uma vírgula e um ponto final. Aí depois a gente tem o seguinte: é o que revela o documento Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, então aqui, ó, a estrutura do nosso texto aqui, dado e fonte. Vai colocando isso para você fazer uma leitura melhor. Segundo o documento, ainda eu tenho uma fonte, tá vendo? A violência se dá de forma diferente de acordo com a idade da vítima. Crianças morrem com frequência em decorrência de violência doméstica. Então, aqui, ó, é um ponto importante. Violência doméstica associado a crianças. Perpetrada por um agressor conhecido. Então, outro ponto que a gente pode marcar, ó, agressor conhecido. Então, essa é a realidade das crianças. O mesmo vale para a violência sexual contra elas, cometida dentro de casa por pessoas próximas. Então, o mesmo vale para a violência sexual. Então, é um agressor conhecido e essa violência também é cometida dentro de casa. Já os adolescentes morrem majoritariamente, então esse já está apontando um ponto de diferença entre as crianças e os
adolescentes. Já os adolescentes morrem majoritariamente fora de casa, vítimas de violência armada urbana e do racismo. Então, ó, no caso dos adolescentes, a violência se dá fora de casa e a gente sabe que tem a ver com arma, racismo, e a gente coloca assim, ó, fora de casa. Isso tudo vai ajudando na concatenação das ideias e mesmo na construção do seu pensamento sobre o texto, tá? Conforme os dados constantes no referido documento, então o texto está todo baseado no documento, tá vendo? A maioria das vítimas de mortes violentas é adolescente, tá linkado com isso aqui, ó. Das 35 mil mortes violentas de pessoas com idade até 19 anos, identificadas entre 2016 e 2020, mais de 31 mil tinham idade entre 15 e 19 anos. Bom, o que esse trecho está falando? Que a maioria é adolescente, né? Um percentual pequeno aí de crianças no que diz respeito a essas mortes violentas. Então, de 35 mil, 31 mil adolescentes. Que aqui é até 19, então vai pegar de 1 ano até 19. A violência letal nos estados com dados disponíveis para série histórica, isso aqui, ó, tem uma inferência. Quando fala assim, nos estados com dados disponíveis para série histórica, qual que é a inferência que eu posso ter aqui? Que nem todo estado tem esses dados disponíveis, ó. Nem todos os estados têm dados disponíveis. Isso é uma inferência possível a partir da leitura do texto. Então, a violência letal nos estados com dados disponíveis para a série histórica teve um pico entre 2016 e 2017 e vem caindo, voltando aos patamares dos anos anteriores. Então, beleza, aqui está falando da violência letal. Ao mesmo tempo, o número de crianças de até 4 anos de idade vítimas de violência letal aumenta. Então, é outro ponto de diferença, tá? Crianças, o que houve? Aumento. Adolescentes, o que houve? Uma redução. Teve um pico e depois uma redução, voltando aos patamares aí anteriores a 2016. E o número de crianças até 4 anos vítimas de violência letal tem aumentado, o que traz um sinal de alerta. Aí eu vou fazendo geralmente sempre esse esquema de leitura para ter uma leitura mais consistente do texto, tá? Via aspas, eu já sei que o Sebrasp adora cobrar o motivo das aspas. Aqui eu tô vendo que é um argumento de autoridade, né? Aí vou separando essa referência também. A violência contra a criança acontece principalmente em casa. Isso já tinha sido mencionado, mas agora você tem um recurso de autoridade. A violência contra adolescentes acontece na rua, com foco em meninos negros. Já falava isso no texto, porque estava falando que tinha a ver com racismo. Embora sejam fenômenos complementares e simultâneos, é crucial entendê-los também em suas diferenças. Então, complementares e simultâneos está falando da violência da criança e, na sequência, essa violência em relação ao adolescente. Mas é fundamental compreendê-los em suas diferenças para desenhar políticas públicas efetivas de prevenção e resposta às violências. Então, as diferenças, elas acabam sendo a referência para as políticas públicas. É o que está falando no texto. Os dados publicados no panorama foram obtidos pelo FBSP por meio da Lei de Acesso à Informação. Foram solicitados a cada estado brasileiro os dados de boletins de ocorrência dos últimos 5 anos referentes a mortes violentas intencionais. Aí, parênteses explicando, né? Homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. E violência sexual, estupros e estupros de vulneráveis. Lembrando que aqui, ó, eu poderia substituir os parênteses por travessões e aqui também, tá? Essas informações não são sistematicamente reunidas e padronizadas. Não são. Tratando-se, portanto, de uma análise inédita
e essencial para a prevenção e a resposta à violência contra meninos e meninas. Então, inédita e essencial, e não são sistematicamente reunidas e nem padronizadas. Isso aqui é sobre as informações. Beleza. Pensando na leitura do texto, né? Você já fez ali toda a sua divisão, todo o cenário que você precisava, respirou e agora foi para as questões. E aí nós temos o seguinte: em relação às ideias veiculadas no texto, julgue os itens que se seguem. Eu tenho o seguinte: infere-se das informações do texto que, de acordo com o documento mencionado, desde 2018, o número de crianças de até 4 anos de idade mortas em decorrência de violência tem sido maior que o número de adolescentes mortos na mesma circunstância. Gente, isso aqui é até uma habilidade muito interessante, que é a habilidade de ler dados. O texto não fala isso. O texto fala o seguinte: que houve um aumento do número de crianças em mortes letais até 4 anos, ao mesmo tempo em que, depois do pico de 2016 e 2017, houve uma redução do número de adolescentes, mas não fala que um é maior ou menor o quê? Que o outro. Então, olha o que a gente tem no texto, tá? Isso não é uma inferência possível, não é o que está escrito no texto, ó. A referência para a gente nessa questão é o 3º parágrafo do texto, tá? Aqui, ó. A violência letal nos estados com dados disponíveis para a série histórica teve um pico entre 2016 e 2017 e vem caindo, voltando a patamares anteriores. Ao mesmo tempo, isso em relação às mortes violentas de adolescentes. Ó, é o parágrafo inteiro mesmo. Conforme os dados constantes no referido documento, a maioria das vítimas de mortes violentas é adolescente. A maioria continua sendo adolescente, tá? Das 35 mil mortes violentas com idade de até 19 anos, identificados entre 2016 e 2020, período todo, mais de 31 mil tinham idade entre 19 e entre 15 e 19 anos. Então, 31 mil, é esse dado aqui, ó, beleza? Aí, fala que a violência letal nos estados com dados disponíveis teve um pico entre 2016 e 2017 e vem caindo, voltando a patamares anteriores no que diz respeito aos adolescentes. Ao mesmo tempo, o número de crianças de até 4 anos vítimas de violência letal aumenta, o que é um sinal de alerta. Mas não está falando que o número de crianças em 2019 em uma situação de letalidade é maior do que o número de o quê? Adolescentes, 2018, né? Que ele fala do pico em 2016, 2017. Então, ó, infere-se das informações do texto que, de acordo com o documento mencionado, desde 2018, o número de crianças de até 4 anos de idade mortas em decorrência de violento tem sido maior que o número de adolescentes? Não é isso. Ó, na verdade, ele faz uma sequência de 2015 a 2020, mostra que dos 35 mil, 31 mil adolescentes, beleza? Aqui ele fala que houve um pico entre 2016 e 2017, 2018, patamares anteriores, que não quer dizer que é baixo não, né? E nota-se, após o pico, redução de mortes violentas, mas não quer dizer menor do que o número de crianças, não. Vou colocar assim só para a gente ter uma ideia, tá? Então, nesse caso, gente, ele mostra uma série que é 2016 a 2020. Ele fala que das 35 mil mortes notificadas, 31 mil diz respeito a crianças e o quê? Adolescentes. Logo, esse item está errado. E o nosso cuidado na interpretação, para não perder nenhum ponto, né? Uma questão errada vai tirar o seu pontinho da gramática, aquele pontinho da crase, que era um pontinho mais fácil. Então, tem que ter o cuidado, gente, de querer explicar realmente as alternativas, tá? Respirou e continuou. De acordo com a citação apresentada no 4º parágrafo, opa, marcamos essa citação, ó.
Tá tudo marcadinho. De acordo com a citação apresentada no quarto parágrafo, a efetividade das políticas públicas voltadas para o combate da violência contra crianças e a violência contra adolescentes está relacionada ao entendimento das diferenças existentes entre essas duas formas de violência. Faz todo sentido isso, ó. Volta ao quarto parágrafo, identifica a informação. Sabe o que eu acho mais legal quando eu vou fazendo essas questões de texto com vocês? É que dá para provar que está escrito no texto, né? Quando não dá, eu até falo, gente, essa daqui não dá não. Mas aqui, ó, tá facinho. Ele fala o seguinte, que é crucial entender também as diferenças para desenhar políticas públicas efetivas de prevenção e resposta às violências. Então, quer dizer, para desenhar a finalidade de entender essas diferenças. É uma ressalva, ó. Embora sejam fenômenos complementares e simultâneos, é a ressalva. É crucial entender as diferenças para desenhar as políticas públicas. Então, olha o que a gente tem no nosso item. De acordo com a citação apresentada, a efetividade das políticas públicas para o combate à violência contra crianças e adolescentes está relacionada ao entendimento das diferenças existentes entre essas duas formas de violência. Isso aqui é o que está no texto em linhas gerais. Logo, item correto, informação possível a partir do quarto parágrafo do texto. Então, isso aqui está lá no nosso texto, tá? Com base no referido documento da Unicef e do FBSP, o texto mostra que a violência sofrida por adolescentes, diferentemente daquela sofrida por crianças, tem origem predominantemente fora do ambiente doméstico. Predominantemente está associada a armas e ao que? Racismo. Diferentemente da sofrida pelas crianças, que é uma violência dentro do ambiente doméstico com agressor conhecido. Então, essa é uma informação também presente no texto. Aonde que eu posso pegar essa informação? Em várias partes do texto. Ó. No quarto parágrafo, já tem isso. Ó. Criança, predominantemente dentro de casa, e a de adolescente acontece na rua, com foco em meninos negros. E a gente tem isso também no segundo parágrafo, que é a melhor parte do texto para embasar essa resposta, tá? Crianças morrem em decorrência de violência doméstica perpetrada por agressor conhecido. O mesmo vale para a violência sexual contra elas, cometida dentro de casa por pessoas próximas. Já os adolescentes morrem majoritariamente fora de casa, vítimas de violência armada, urbana e do racismo. Então, arma, racismo e fora de casa, que era o que você tinha aí para responder a questão. Essa questão, com base tanto no segundo parágrafo, é o melhor trecho para marcar isso aqui, mas a gente ainda tem pontos no quarto parágrafo corroborando essa resposta. Então, item certo. Aí você continuou animado, cheio de otimismo, porque você sabe que você vai passar neste concurso, que a vaga é sua, respirou e falou assim, gente, eu só tenho que estudar, é a única coisa que eu preciso fazer neste momento.